Testemunho CCB. Jovem descobre fraude após revelação em sonho, Deus impediu o golpe. O início de uma jornada de fé. A vida de Mateus Oliveira, um jovem de 22 anos, membro da Congregação Cristã no Brasil, CCB, sempre foi marcada por uma fé simples, porém profunda. Criado em um lar evangélico, desde criança ele aprendeu a confiar em Deus através dos ensinamentos bíblicos e dos hinos cantados nas reuniões. Seu pai, seu João, um homem de poucas palavras mas de grande sabedoria espiritual, sempre lhe dizia: "Filho, Deus fala de muitas maneiras. Às vezes em um sermão, às vezes em um sonho, mas sempre com um propósito." Mateus trabalhava como auxiliar administrativo em uma pequena empresa de contabilidade em São Paulo. Era um emprego modesto, mas que lhe permitia sustentar seus estudos à noite no curso de Ciências Contábeis. Ele sonhava em se tornar um contador para, quem sabe, um dia, ajudar na administração financeira de alguma obra da CCB, como muitos irmãos faziam. Sua rotina era pautada pela disciplina, reuniões aos domingos, cultos de doutrina às quartas, orações em família pela manhã e à noite. Mesmo com a correria do dia a dia, ele nunca deixava de lado sua vida espiritual. Sua mãe, Dona Maria, costumava dizer: "Meu filho, o mundo corre atrás de dinheiro, mas nós corremos atrás da salvação. O resto, Deus provê." O sonho que mudou tudo. Na terça-feira, 12 de março de 2024, após um dia exaustivo de trabalho, Mateus chegou em casa, jantou em silêncio com os pais e se recolheu para dormir. Antes de deitar, como de costume, leu um capítulo da Bíblia Sagrada, a versão usada pela CCB, e fez uma oração: "Senhor, guia os meus passos. Se há algo que preciso saber, revela-me. Que a tua vontade seja feita em minha vida." Ele adormeceu rapidamente, mas aquela noite não seria comum. Em seu sonho, Mateus se viu dentro do escritório onde trabalhava, mas tudo estava escuro, exceto por uma luz dourada que iluminava uma pasta sobre a mesa do seu chefe, Sr. Carlos Ribeiro. A pasta estava aberta e dentro dela havia documentos com números alterados, assinaturas falsificadas e selos de empresas que ele nunca tinha visto antes. Uma voz clara e serena falou em seu coração: "Filho, olhe com atenção. O que você vê não é justo. A verdade precisa vir à tona." Mateus tentou se aproximar, mas uma mão invisível o segurou pelo braço. Ele se virou e viu um homem de roupas brancas, com um rosto que irradiava paz. Não era um anjo como os descritos nas pinturas, mas uma presença divina e protetora. "Não tema. Você não está sozinho. Amanhã, ao chegar ao trabalho, procure por essa pasta. Mas não a abra sozinho. Leve alguém de confiança." Mateus acordou suando frio, o coração acelerado. O relógio marcava 3h47 da madrugada. Ele se ajoelhou ao lado da cama e orou: "Deus, se este sonho vem de ti, me dá sinal. Não quero agir por minha própria vontade, mas pela tua." O dia da descoberta. Na manhã seguinte, Mateus chegou cedo ao trabalho, como sempre. O Sr. Carlos ainda não havia chegado e a secretária, Sra. Ana, estava ocupada com ligações. Ele notou que a pasta do sonho estava exatamente onde havia visto, sobre a mesa do chefe, levemente aberta. Seu coração bateu forte. "E agora, senhor?" Ele lembrou das palavras do sonho: "Não a abra sozinho." Mas quem ele poderia chamar? Seu melhor amigo no trabalho era Lucas, um rapaz simpático, mas que não era da CCB e tinha um jeito muito mundano de pensar. Mateus hesitou. Foi então que irmão Pedro, um diácono da sua congregação que trabalhava como motorista de aplicativo, entrou no escritório para entregar um documento. Mateus o cumprimentou com um aperto de mão firme e "A paz do Senhor, irmão." "E aí, Mateus? Tudo bem?" perguntou o irmão Pedro, notando sua expressão preocupada. "Irmão, eu preciso da sua ajuda. Não sei como explicar, mas acho que Deus me mostrou algo ontem à noite." Em poucos minutos, Mateus contou o sonho em voz baixa, enquanto irmão Pedro ouvia com atenção, os olhos arregalados. "Isso não é brincadeira, irmão. Se Deus te mostrou, é porque há algo sério aqui. Vamos orar agora mesmo." Os dois se retiraram para o banheiro dos funcionários, o único lugar onde tinham privacidade, e de joelhos clamaram: "Pai Celestial, se este sonho é uma advertência, nos dá sabedoria para agir. Não queremos difamar ninguém, mas se há injustiça, que a verdade venha à luz. Em nome de Jesus, amém." A pasta dos segredos. Com as mãos trêmulas, Mateus abriu a pasta na presença de irmão Pedro. Dentro havia notas fiscais falsificadas de empresas fantasmas, comprovantes de depósitos em contas que não pertenciam à empresa, um contrato assinado pelo Sr. Carlos com uma empresa de lavagem de dinheiro, uma lista de clientes que, segundo os documentos, haviam pago por serviços nunca prestados. Irmão Pedro assobiou baixo.
Irmão, isso aqui é coisa de polícia. Esse homem está roubando a empresa e pelo jeito os clientes também. Mateus sentiu um peso no peito. Ele conhecia o Sr. Carlos há 3 anos. Era um homem carismático, que falava de Deus nos almoços de empresa, que até já tinha ido a algumas reuniões da CCB a convite dele. Como poderia ser capaz de algo tão ruim? Talvez tenha uma explicação, murmurou Mateus, esperançoso. Talvez. Mas a Bíblia diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todo o fato será estabelecido. Nós somos 2. E esses documentos são a terceira. Respondeu o irmão Pedro, firme. A armadilha se fecha. Enquanto os dois analisavam os documentos, o Sr. Carlos chegou ao escritório, acompanhado de um homem de terno que Mateus nunca tinha visto. O estranho tinha um olhar frio e uma pasta de couro na mão. Bom dia, Mateus. Tudo certo? Cumprimentou o chefe, com um sorriso que agora parecia falso. Bom dia, senhor, respondeu Mateus, tentando disfarçar o nervosismo. O homem de terno fixou os olhos nele por um segundo a mais do que o normal, como se desconfiasse de algo. Então o Sr. Carlos se virou para a Sra. Ana. Ana, por favor, traga os relatórios do mês passado. Preciso mostrar ao meu sócio aqui. Mateus e irmão Pedro trocaram um olhar. Sócio? Que sócio? A empresa era pequena e familiar. Nunca tinha havido menção a um sócio. Foi então que irmão Pedro teve uma ideia. Mateus, vamos fazer uma cópia desses documentos antes que eles sumam. Se esse homem a cumprisse, eles podem destruir tudo. Rapidamente Mateus tirou fotos de todos os papéis com o celular, enquanto o irmão Pedro ficava de olho na porta. Quando terminaram, o homem de terno já estava saindo com o Sr. Carlos, que carregava a pasta original. Eles estão levando as provas. Sussurrou Mateus, desesperado. Não se preocupe. Nós temos as fotos. Agora precisamos agir com sabedoria, disse irmão Pedro, colocando a mão no ombro do jovem. A decisão difícil, denunciar ou orar. Os dois se retiraram para um café próximo, onde poderiam conversar sem serem ouvidos. Mateus estava confuso, com raiva, mas também com pena do Sr. Carlos. E se ele estiver passando por dificuldades? E se for uma armadilha do inimigo para testar a minha fé? Irmão Pedro tomou um gole de café e respondeu. Irmão, a Bíblia diz que devemos amar o pecador, mas odiar o pecado. Se ele está fazendo isso não é por necessidade, é por ganância. E ganância é idolatria. Além disso, tem outras pessoas sendo prejudicadas aqui, os clientes, os funcionários, até você, que pode ser acusado de cumplicidade se isso vier à tona. Mateus baixou a cabeça. Mas e se eu perder o emprego? Minha mãe está doente, preciso ajudar em casa. Deus é nosso provedor. Você acha que ele ia te mostrar isso para te deixar na mão? Lembra do sonho de José? Ele foi traído, preso, mas Deus o exaltou. Às vezes, a prova vem antes da bênção. Encorajou o irmão Pedro. Mateus respirou fundo. Vou orar mais uma vez. Se Deus confirmar, eu denuncio. A confirmação divina. Naquela noite Mateus jejuou. Não comeu nada, só bebeu água e passou horas em oração. Sua mãe, preocupada, bateu na porta do quarto. Filho, você não comeu nada hoje. Está doente? Não, mãe. Só preciso jejuar. É algo sério. Dona Maria, que conhecia bem os caminhos do Senhor, apenas assentiu e deixou um copo de água do lado da porta. Às 23 horas, enquanto lia Salmos 37, Mateus sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Ele pegou o celular e enviou as fotos dos documentos para o e-mail pessoal com o assunto, provas, caso Sr. Carlos. Depois, escreveu uma mensagem para irmão Pedro. Vamos fazer a denúncia amanhã. Deus confirmou. A denúncia e as consequências. Na manhã seguinte, Mateus e irmão Pedro foram até a delegacia especializada em crimes financeiros. Um delegado, o Dr. Marcelo, os atendeu com ceticismo a princípio, mas ao ver as provas, seu rosto mudou. Isso aqui é coisa séria. Vocês têm ideia do que estão mexendo? Sim, senhor. Mas a justiça precisa ser feita. Respondeu Mateus, firme. O delegado anotou tudo e disse que abriria uma investigação. Pediu que eles não comentassem com ninguém para não alertar os suspeitos. O confronto com o chefe. 2 dias depois, o Sr. Carlos chamou Mateus em sua sala. Mateus, preciso conversar com você. Feche a porta. O jovem obedeceu, sentindo suor nas mãos. O chefe estava pálido com olheiras. Eu sei que você viu os documentos. Quem mais está envolvido? Mateus não titubeou. Eu não estou envolvido em nada, senhor. Mas o que o senhor está fazendo é errado. Há pessoas inocentes sendo prejudicadas. O Sr. Carlos bateu a mão na mesa, perdendo a compostura. Você não entende. Eu tenho dívidas, minha filha está doente, eu precisava desse dinheiro. E por isso o senhor roubou?
A Bíblia diz que Deus proveu maná no deserto. Ele poderia ter provido para o Senhor também, se o Senhor tivesse confiado nele. Respondeu Mateus com voz trêmula, mas firme. O chefe baixou a cabeça. Você é só um menino. Não sabe como o mundo é cruel. Talvez o Senhor é que tenha esquecido que Deus é maior que o mundo, disse Mateus, se levantando. Eu já fiz o que tinha que fazer. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. A recompensa da fé. Uma semana depois, a polícia prendeu o Sr. Carlos e seu sócio. A empresa foi interditada para investigação e os funcionários, incluindo Mateus, foram demitidos temporariamente. Mas Deus não abandona os seus. No domingo seguinte, durante o culto na CCB, o ancião da congregação chamou Mateus à frente e anunciou: Irmãos, este jovem aqui foi usado por Deus para desmascarar uma grande injustiça. E por sua fé, uma oportunidade de trabalho surgiu para ele. Um irmão da congregação, dono de uma empresa de contabilidade honestíssima, ofereceu a Mateus um emprego com salário melhor e a promessa de ajudá-lo a terminar a faculdade. A congregação aplaudiu, e muitos irmãos se aproximaram para abraçá-lo e parabenizá-lo. O testemunho que abalou a congregação. Na reunião de testemunhos daquela noite, Mateus subiu ao púlpito, com a Bíblia na mão e o coração cheio de gratidão. Irmãos, eu queria compartilhar como Deus agiu na minha vida. Há algumas semanas, eu tive um sonho. Um sonho que me mostrou uma fraude no meu trabalho. Eu fiquei com medo, duvidei, mas Deus me deu forças para fazer o que era certo. Ele contou todos os detalhes. O sonho, a descoberta, a denúncia, a demissão e a provisão divina. Muitas vezes pensamos que Deus só age de maneiras grandiosas como dividir o Mar Vermelho. Mas Ele também age nos pequenos detalhes, em um sonho, em um irmão que aparece na hora certa, em uma porta que se abre quando outra se fecha. O importante é confiar nele mesmo quando não entendemos. Ao final, o coral da CCB entoou o hino 45, Deus é fiel, e muitos irmãos choraram, emocionados com a fidelidade de Deus. Lições aprendidas. Deus fala de muitas maneiras, às vezes em sonhos, às vezes através de irmãos, mas sempre com um propósito. 2. A justiça de Deus não falha. Mesmo quando parece que o mal está vencendo, a verdade sempre vem à tona. 3. A fé é provada no fogo. Mateus poderia ter ficado calado por medo, mas escolheu agir com integridade. 4. A CCB é uma família e em momentos de prova, os irmãos se unem, oram e apoiam uns aos outros. Epílogo. 1 ano depois. 1 ano após o acontecido, Mateus se formou em ciências contábeis e foi promovido na nova empresa. O Sr. Carlos cumpriu pena reduzida por colaborar com a justiça e, surpreendentemente, começou a frequentar a CCB, arrependido. Em uma conversa com Mateus, ele disse: Eu perdi tudo, mas ganhei algo muito maior, a paz com Deus. Obrigado por não ter desistido de mim. Mateus sorriu. Não fui eu. Foi Deus. Ele nunca desiste de ninguém. Conclusão: a fé que move montanhas. Este testemunho não é apenas uma história de fraude desmascarada, mas um retrato da fé viva na congregação cristã no Brasil. Uma fé que ouve a voz de Deus, até em sonhos. Age com coragem, mesmo quando é difícil. Confia na provisão divina, mesmo quando tudo parece perdido. Testemunha o poder de Deus, para encorajar outros irmãos. Que este relato fortaleça a fé de quem lê e lembre a todos que na CCB, Deus continua agindo de maneiras poderosas, mesmo nos dias de hoje. Glória a Deus. Pessoa feliz levantando as duas mãos cruz.